A volume constante, agora vai falar dela a pressão constante, tá? Então, eu estou já considerando que a pressão de oposição é a própria pressão do sistema, né? Ou pressão atmosférica, muitas vezes eu posso igualar as duas. E nesse caso, dU é igual a dQp menos PdV, né? Então eu tenho aqui a parte de calor e a parte de trabalho. Tá certo? Que trabalho era PDV, não é isso? Então, integrando os dois lados, né, de um sistema inicial a final, de 1 a 2, né, eu faço a integral em cada termo, né, e vou ter, enfim, a variação finita de cada um. Então, eu tenho U do estado 2 menos U do estado 1, né, que é igual a QP menos P, que multiplica V2 menos V1. Ok? Tranquilo, né? Vamos agora agrupar. Ok? Então vamos agora agrupar os dois termos, né? Tudo que tem 2, tudo que tem 1. Então vai ficar aqui o 2 menos P V2 menos o 1 mais P V1. Isso tudo é igual a QP, né? Eu fiz uma reorganização aqui, né? Como P1, P2 e P são tudo a mesma pressão, então, o que era P aqui e estava no termo onde tinha o índice 2, eu chamei de P2. E o que era P com o índice 1, eu chamei de P1. Então ficou o 2 menos P2V2 menos o 1 mais P1V1, que é igual a QP. Tá? Então, de uma forma geral, eu estou dizendo que, né, em qualquer condição, né, eu tenho sempre U mais PV. Ok? Tá certo? Então, a energia interna mais o produto PV é chamado de uma nova função de estado, que é H. Ok? Então, H é equivalente a U mais PV, é a entalpia do sistema. Tá? Então observa que H depende de U, né? Que por sua vez depende de Q e do trabalho. Tá? Então, por definição, eu estou dizendo que H2 menos H1, né, que seria o ΔH, ok? É igual ao calor à pressão constante, QP. Tá? ΔH é igual a QP. Então, o que significa isso? Significa que, no processo a pressão constante, o calor extraído das vizinhanças é igual ao aumento de entalpia do sistema. Tá? Então, por isso que na hora que a gente faz a aula prática, né, a gente acaba medindo o calor e relacionando ele, a gente já fez isso em vários exercícios, com a entalpia do sistema, né? A gente já fez isso, né? Qual era a variação de entalpia da reação de neutralização, né, que vocês fizeram lá na primeira aula prática, né? Então, a variação do calor do metal, né, na influência do metal, capacidade calorífica do metal, tá? Então, a gente está sempre relacionando o calor com a variação de entalpia, só que calor a pressão constante. Ok? Lembrando que então ΔH é uma função de estado. Ok? Isso pode ser um pouco confuso às vezes pensar, né? Porque eu sei que calor não é função de estado, mas ΔH é. Como é que eu posso igualar um com o outro? Né? Mas observe que eu estou considerando que o calor aqui é a pressão constante. Tá? Então, a pressão constante, né, o meu QP, ele foi definido dessa forma aqui, ó. Tá? Como U mais PV. Ok?
Ok? Então o QP está vindo daqui. Está vindo da própria definição de energia interna. Tá? Então, por exemplo, na vaporização de um líquido, né, sob pressão e temperatura constantes, o calor extraído das vizinhanças é o calor de vaporização. Né? Tá certo? Eu estou considerando que a vaporização de um líquido, então o que eu estou medindo ali é o calor de vaporização, é o ΔH de vaporização. Tá certo? Se eu penso que é, por exemplo, a fusão do líquido, então aquele calor medido é o calor de fusão. Então, se está a pressão constante, ele equivale ao ΔH de fusão. Ok? Então, todos esses ΔH que a gente conhece são medidos dessa forma. Né? Eu estou imaginando o sistema à pressão constante. Tá? Nas aulas práticas que a gente fez, a gente não teve nenhuma variação de pressão. Né? Na garrafa térmica ali não houve nenhuma mudança de pressão comparado com a pressão atmosférica. Né? Então a pressão era constante, era atmosférica. Então, para uma mudança infinitesimal, né, dH é D barrado QP. Então eu tenho que dH é a variação de entalpia em função da variação de temperatura e pressão constante, né? E a variação de entalpia em função da variação de pressão. Então uma mudança a pressão constante, dP é igual a zero. Se dP é igual a zero, isso aqui some, né? dH é dρH, dρT, a pressão constante dT, que é igual ao calor, né? A pressão constante. De novo, faço o mesmo artifício que eu fiz para achar a capacidade calorífica volume constante. Joguei dT para cá, ou melhor, para cá, né? Então, dQp dt é igual a dH dt, a pré-constante, que é Cp. O que é Cp? Capacidade calorífica à pressão constante. Então, observa que Cp vem da entalpia. Ok? E CV vinha do quê? De U, né? Vinha da energia interna. Tá? Então, cada uma dessas capacidades caloríficas está vindo de uma função de estado diferente. Ok? Como a gente está deduzindo cada uma delas. Né? Então, de uma forma geral, né, só para encerrar essa aula, a gente fez um apanhado geral, né? Então comecei fazendo aquele resumo, relembrando a parte de trabalho, né? De expansão e de compressão, né? Do gás. Depois a gente viu a definição de primeira lei da termodinâmica, tá? O enunciado de Clausius, o enunciado formal da primeira lei, né? Já tínhamos então o conceito de trabalho, definimos aí os conceitos de calor a partir disso, fizemos todas as deduções para mudança de estado a volume constante, né, para achar a capacidade calorífica a volume constante, né, dependente, portanto, da energia interna do sistema, e falamos depois da experiência de Joule, tá certo? E agora, por fim, a mudança de estado à pressão constante, para podermos definir o que é entalpia, né? E finalmente chegar na capacidade calorífica à pressão constante. Ok? Certo? Então é só isso, estudem, viu? Vocês também. Eu acho que essa aula dá uma visão bem geral do que a gente acabou de ver, do que a gente tinha que estudar nesse capítulo, né? Nesse capítulo final, capítulo 11. Fizemos uma revisãozinha de outros capítulos aí.
e dar um apanhado bom para a terceira prova e para o conhecimento de vocês também, para ficar bem fundamentado para depois na parte de segunda lei e equilíbrio, né? Ok? É isso aí. Obrigado pela atenção. Até mais.